Pessoal, hoje teve no INCOR, na hora do almoço, uma reunião muito interessante sobre coronavírus. Uma reunião científica. Foi o Davi Wippe, foi o Esper Cavalheiro, foi o Marcelo Amato, cada um numa área específica. O Davi foi falar das políticas de enfrentamento, o Esper foi falar sobre a disseminação, o Marcelo Amato foi falar sobre como as UTIs estão se comportando. Ele tem uma relação enorme com o pessoal de UTI no mundo inteiro, ele é um intensivista super famoso. Então, foi interessante o que eles falaram. Agora, algumas coisas ficaram muito marcadas para mim. O Davi disse que a partir de hoje os casos vão explodir no Brasil, né? Porque já passou a ter a transmissão que eles chamam comunitária, né? Não é quem foi viajar. Agora, com quem não foi viajar, já está passando para o outro que não foi viajar. Diz que os casos vão explodir, ele tinha razão, porque ontem tinha 35, hoje já tem 70, e a partir de amanhã as coisas vão piorar mais ainda, né? Eles disseram para ter muito cuidado com pessoas de idade. Pessoas muito idosas não devem se expor de jeito nenhum. Reduzir ao máximo a possibilidade de contágio, porque diz que nos velhinhos a mortalidade tem chegado a 15%, 18%. E nos jovens a 0,2%. Então, essa é uma doença que mata velho, né? Não mata jovem. Mostraram as imagens da tomografia dos casos da China, dos casos do Brasil, né? Os que estão doentes no Brasil, e é impressionante como é parecido, né? Começa com tipo vidro fosco, né? Bilateralmente, e depois como uns spots assim, de condensação bilateral, né? E diz que o raio-x muitas vezes não pega e a tomografia é o exame normal. Esse paciente do Einstein, do 9 de julho, ele veio, fez raio-x, iam dispensar, fizeram a tomografia, estava coalhado de lesão. Então, esse é o problema, né? Tomo. O Davi também disse que devem ser, nos próximos 4 meses, na Grande São Paulo, 45 mil casos eles estão prevendo. E que vão precisar de UTI de 10 a 11 mil casos. E não tem 10 mil leitos de UTI disponíveis, né? Não tem. O Marcelo Amato contou que na Itália está o caos, porque as UTIs estão cheias, lotadas, abarrotadas, e agora eles estão pondo o doente no centro cirúrgico, porque o centro cirúrgico tem respirador. Então dá para botar o doente no centro cirúrgico usando como uma sala de UTI. Todas as operações foram suspensas, né? E eles estão tentando, da melhor maneira, fazer tratamento intensivo. O HC já destinou a UTI do 11º andar, lá do Instituto Central, de 75 leitos, só para corona. Nós não temos nem isso no Brasil, e eles já estão de prontidão para 75 leitos. Na sequência são os leitos do INCOR que vão ser mobilizados, né? E está se julgando que vai ser insuficiente, claro, né? Porque essa é uma doença que a transmissão é de um caso para 2 a 3 pacientes, às vezes 4, mas o problema é que uma vez que a doença se instala, o pico de piora é rápido, entre 5 e 7 dias. E o que o Marcelo Amato estava falando é que o ideal é entubar o doente o mais cedo possível. Porque na China eles ficaram fazendo pressão positiva, sem intubação, isso não melhorou os doentes e disseminou demais, porque fica vazando pela máscara e o ambiente fica lotado, né? Eles contaram coisas assim loucas, diz que os caras botavam aquele escafandro para tratar dos doentes, mas para não ter que tirar o escafandro, eles punham fralda e trabalhavam de fralda, e faziam as necessidades na fralda. Diz que o problema é quando eles iam tirar a fralda, eles se contaminavam, né? Tirar a roupa toda, se contaminava. Diz que é muito difícil você não se contaminar no momento da troca da roupa, né? Disse que com a intubação reduziu a transmissão, mas aumentou a transmissão entre enfermeiros, porque as secreções corpóreas, como urina e fezes dos pacientes, ela aumentou a contaminação da enfermagem, mas não dos médicos, né? E também diz que o Marcelo falou que a média na China e na Itália está sendo de 3 semanas de tubo de ventilação mecânica para recuperação dos doentes. Então,
uma coisa muito louca, né? O Davi disse que não pensa em viajar, não pensa em viajar. Ele falou, não pense em viajar. Ele falou, as coisas estão acontecendo dia a dia, você pode estar num país, imediatamente aquele país fecha a fronteira. Ele falou, não pense em viajar, você vai ficar preso lá. Vocês viram agora que o Trump, eu acabei de mandar, ele suspendeu as viagens da Europa para os Estados Unidos. Imagina o impacto que isso vai ter, né? Suspendeu a NBA e esse gráfico é muito interessante, mostrando como a progressão é geométrica, né? É isso aí, hoje a gente teve muita informação lá, muita informação, e todo mundo ficou meio apreensivo, assim, né? Ele acha que em 4 meses resolve o surto, né? Vai vir com força, vai contaminar um monte de gente, e aí em 4 meses o Esper achou que o ano que vem já virou um vírus normal, pequeno, né? Porque quem tinha que contaminar já contaminou, quem tem resistência já adquiriu resistência, os jovens não vão demonstrar doença, e diz que o problema é que não sabem como será o comportamento aqui no calor, né? Se será pior, melhor ou igual, né? Isso ninguém sabe, não tem nenhuma evidência científica de que vai ser diferente, né? De maneira geral, essa é uma doença que por enquanto está no hemisfério norte e está começando a vir para o hemisfério sul e não dá para saber. É isso aí, pessoal. Boa noite, viu?